Olá pessoal, esse vídeo é sobre o painel recorrentes ou o painel fiscal. Para vocês estarem acessando ele, você precisa vir no menu lateral, painéis colaboradores e recorrentes. É através deste painel que você irá controlar suas obrigações e compromissos fiscais de seus clientes. Lembrando que nesse painel vocês também podem estar gerando outras tarefas de outros departamentos, não somente do fiscal. Nele você terá as informações a seguir, como a situação dessa tarefa dos seus clientes, temporização, caso seja controlado o tempo, se está conferido ou não, caso um gestor ou um outro colaborador precise estar conferindo antes de concluir, vocês também conseguem estar controlando por aqui o código do cliente, o nome do cliente, o nome da tarefa. E por aqui vocês conseguem estar se direcionando certinho sobre qual tarefa é de qual cliente. Para estar verificando datas de vencimento, missão, colaborador, é só pegar essa barrinha na horizontal e arrastar para frente. Podemos ver as datas de missão, que são aquelas datas antes do vencimento legal, como se fosse uma meta do escritório, a data de vencimento legal, a competência dessa tarefa, o colaborador responsável por executá-la, o departamento, se foi concluído ou desconsiderado, caso tenha alguma observação a ser feita, se foi feita alguma ação tomada, e as colunas de quantos dias faltam para vencer, sindicato, e a coluna de quantidade tarefa. Essa coluninha é para quando vocês possuem alguma tarefa configurada para controlar a quantidade de funcionários que foram concluídos dentro daquela tarefa. Ou seja, se você tem alguma tarefa onde há um arquivo, um documento vinculado, constatando que foram verificados vários funcionários do seu cliente, você pode estar controlando por aqui, se a tarefa está controlando ou não por quantidade. Caso você queira que fique mais fácil de estar visualizando a data de vencimento, ou a competência, ou até mesmo o colaborador, é só segurar no nome da coluna e arrastar para o local de preferência. Então, assim como podemos ver, eu trouxe as datas de vencimento ao lado do cliente, ficando mais fácil de identificar. Agora vamos para os botões de ação. Primeiro, nós temos um botão de agendar lembrete. Caso você queira estar deixando algum recado para um colaborador que vai executar essa tarefa, basta você estar selecionando a tarefa e o cliente desejado, clicando no botãozinho de agendar lembrete, programar a data certinha desejada, estar alterando para a data desejada que esse lembrete deve aparecer, selecionar o colaborador para qual deve aparecer esse recado e a descrição, que seria o recado que você quer passar para ele. Para estar verificando o lembrete, você pode ver tanto por favoritos, lembretes, e aqui vai estar ele aparecendo para vocês, com o nome do cliente, a tarefa, para quem se refere esse lembrete, qual que foi o recado deixado, a data e o horário previstos para esse lembrete e qual módulo se refere. O colaborador também pode estar acompanhando pelo quadrante lembretes em seu dashboard. Caso você queira deixar alguma anotação, observação já direto na tarefa, você pode estar vinculando um histórico. Então, como exemplo, você vai selecionar a tarefa e o cliente desejado e vai clicar em histórico. Como podemos ver, aqui já vem a data certinho do dia que você está fazendo esse lançamento, quem é o usuário e aqui o histórico ou observação que você deseja deixar. E só clicar em salvar. Para você poder verificar se tem uma observação ou não, podemos fazer da seguinte maneira: arrastar a barrinha horizontal até o final na coluna de observação, e aqui estará o nosso recado deixado, ou clicando em cima do nome do cliente, da tarefa, vindo em históricos, e aqui estará também a descrição, o recado e observação que você deixou. Caso seja necessário vincular alguma guia, algum documento, comprovante, recibo dentro das tarefas para vocês poderem estar concluindo, temos duas maneiras. Através do painel integração, onde o arquivo irá subir as tarefas de forma automática e já concluir diretamente essas tarefas, ou da forma manual. Da forma manual, é bem simples também de estar fazendo.
basta selecionar a tarefa, clicar em anexo e clicar nessa caixinha para estar escolhendo ou arrastando o arquivo. Com o arquivo vinculado, você vem em concluir para estar dando baixa, finalizando essa tarefa e concorde com a conclusão. Vocês podem verificar que a tarefa concluída, ela desapareceu dessa parte. Tudo isso acontece devido ao filtro. Então vamos abrir o filtro e podemos ver que o campinho de situações está trazendo somente tarefas que estão em aberto. Ou seja, tarefas concluídas não vão trazer mesmo. Para isso, basta clicar em cima de abertos. Vocês podem tanto escolher todas as situações, onde irá aparecer tarefas em aberto, concluídas e desconsideradas, ou filtrar somente por concluídos. E aqui estará as tarefas concluídas por vocês. Caso ocorra de alguma tarefa acabar sendo cancelada em um mês e vocês não precisarem estarem fazendo ela, basta desconsiderá-la. Para isso, é só selecionar a tarefa em que teve essa situação e clicar em desconsiderar. Aqui vai pedir para vocês colocarem o motivo da desconsideração e em seguida clicar em desconsiderar. Mesma situação igual da tarefa concluída. A tarefa não está aparecendo para nós, pois o filtro padrão é trazer tarefas em aberto. Para a gente estar verificando as tarefas desconsideradas, vocês podem vir tanto em todas as situações ou desconsideradas. E aqui está a tarefa e o cliente que nós desconsideramos. Se acontecer de uma tarefa ser concluída ou desconsiderada sem querer, vocês podem estar deixando essa tarefa em aberto novamente. Basta selecionar essa tarefa que teve já uma ação em cima dela, ou seja, ela está concluída ou desconsiderada, e clicar em cancelar última ação. O sistema irá pedir para vocês confirmarem e caso seja a tarefa e o cliente desejado, é só concordar. E prontinho, aqui estará nossa tarefa em aberto novamente para vocês poderem estar dando baixa. Vamos supor que vocês acabem tendo uma situação onde uma tarefa não pode mais gerar para um determinado cliente. O que fazer nessas horas? Ao invés de você ficar sempre desconsiderando essa tarefa, você pode enviá-la para não gerar mais. Você vai selecionar a tarefa do cliente e vem no botãozinho de não gerar mais. O sistema vai estar pedindo para vocês estarem confirmando. Quando nós enviamos a tarefa para não gerar mais direto do painel recorrentes, a tarefa já será excluída no mês em que foi gerada. E prontinho, a tarefa já foi excluída daqui e enviada para não gerar mais. Então no próximo mês de geração, essa tarefa não irá aparecer. Caso haja alguma incoerência com a delegação ou haja necessidade de estar alterando a delegação das tarefas, vocês podem alterar direto pelo painel recorrentes. Para isso, basta selecionar a tarefa do cliente desejado, clicar em transferir, inserir o nome do novo colaborador, marcar para gravar definitivo para os próximos meses, é fazer com que essa colaboradora nova que você está transferindo passe a ver essa tarefa desse cliente nos próximos meses de geração. Se não for marcada essa opçãozinha, apenas esse mês que vai respeitar essa colaboradora vinculada. Na próxima geração, no próximo mês, irá retornar para o colaborador anterior. E clique para transferir. E podemos verificar aqui no cantinho que já foi alterado o nome do colaborador. No cadastro das tarefas, é possível colocar um tutorial de como o seu colaborador pode estar fazendo esse trabalho. E para ele acompanhar, estar verificando passo a passo de como fazer, ele pode ver aqui mesmo pelo painel recorrentes. Basta selecionar o cliente e a tarefa e vir no botãozinho de como fazer. O escritório deixando certinho dentro da tarefa um link ou até mesmo uma instrução detalhada irá aparecer aqui. E como configuramos o passo a passo e as instruções para que apareçam no painel recorrentes para o colaborador? Basta vir em Cadastros, Tarefas, filtre e clique em cima da tarefa desejada e venha na abinha de como fazer. Aqui vocês podem estar vinculando um link no YouTube, caso já tenham um pronto,
ou estar inserindo aqui as instruções de como estar fazendo a tarefa. E clique em alterar para salvar. Caso no escritório de vocês haja a necessidade de estar fazendo primeiro uma conferência antes de concluir as tarefas, é bem simples. É só selecionar a tarefa e clicar em conferir e concordar com a permissão. Vocês podem ver que o status da coluna de conferido alterou, ou seja, o colaborador, vendo que o status foi alterado, ele pode dar baixa. Caso o colaborador possa ver todo o recorrente por completo, ele consegue diferenciar nessa flagzinha quais são os recorrentes no nome dele e quais serão os recorrentes gerais gerados para os demais colegas do escritório. Caso esteja faltando alguma informação ou um arquivo para vocês estarem dando baixas nas tarefas, vocês conseguem lançar pendências e controlar o que está faltando, caso seja algo vindo do cliente de vocês. Por exemplo, selecionando esse cliente e sua tarefa, nós podemos lançar uma pendência. Ou seja, vamos supor que para fazer a escrituração fiscal eu esteja dependendo ainda de algum documento do meu cliente. E para eu poder controlar essa pendência, é só selecionar, clicar em lançar pendência, colocar o tipo de pendência e qual seria, aqui deixar mais detalhado o que está faltando. Assim que preencherem os campos, cliquem em salvar. E onde que nós verificamos as pendências lançadas no painel financeiro? No próprio menu lateral, temos a opção de pendências clientes. Aqui estará todas as informações. Se está em aberto, a origem, aqui é o compromisso fiscal, então entende-se que seria do painel recorrentes, a data de lançamento junto com o horário, qual que foi o cliente e o tipo de pendência. Então aqui está como aguardando documentos. Se clicarmos em detalhe, irá aparecer o que nós escrevemos detalhando o tipo de arquivo, como que ele deve ser enviado, da maneira que for melhor para vocês estarem controlando. E caso o cliente já envie para vocês esse documento e não tenha mais nada em pendência com ele referente a esse lançamento feito, é só selecionar e clicar em concluir. Caso também essa pendência ela precisa ser cancelada, pois foi uma pendência que já foi resolvida ou que foi lançada por engano, é só selecionar e clicar em cancelar. Caso vocês tenham uma situação onde um determinado cliente precisa enviar ainda algumas informações ou documentos para vocês estarem dando a baixa, a conclusão nas tarefas do cliente, e acaba atrasando essa tarefa, vocês conseguem controlar esse tipo de atraso, que seria o atrasar devido ao cliente, que é só selecionar a tarefa e clicar nessa opção de atraso. E para vocês estarem encontrando depois essas tarefas que foram atrasadas devido ao cliente, é só abrir um filtro, vir no campo de situações, podem deixar como todas as situações ou como atrasados devido ao cliente. E para ficar mais fácil ainda, vincule o nome do cliente e clique em filtrar. Se acontecer também da data de alguma tarefa ser postergada ou adiantada, vocês podem estar alterando direto pelo painel recorrente, sem precisar alterar pelo cadastro, onde seria necessário refazer a geração do mês. Então, basta selecionar o cliente e clicar em alterar vencimento missão. Aqui aparecerá qual seria a data de vencimento correta e a data de emissão correta para aquele mês que teve um reajuste. Também a opção de gravar definitivo, então caso esse reajuste ainda vá acontecer nas próximas gerações, sem uma previsão de estar voltando ao normal ou alguma situação atípica, vocês podem estar marcando para gravar definitivo. Se for acontecer somente neste mês, não precisam marcar essa opção. E caso vocês queiram que altere somente o que foi selecionado e não as demais tarefas, como o exemplo que nós pegamos que foi a escrituração fiscal, se vocês não quiserem que alterem as demais também, é só clicar em alterar apenas registros selecionados e clicar em alterar. E prontinho, foi atualizado na hora. Data de vencimento, 5 de fevereiro, como nós mudamos, e a data de emissão. O painel recorrente também dispõe da questão da legenda de cores, onde vocês conseguem identificar o que está acontecendo em cada tarefa. Por exemplo, terá as tonalidades de verde, de laranja e de vermelho, que estarão indicando cada tipo de ação tomada em cima de uma tarefa.
Por aqui vocês conseguem se orientar certinho. Caso o escritório de vocês já faça o controle de tempo, vocês vão se deparar com os botãozinhos de iniciar e pausar aqui em cima. Para iniciar a contagem do tempo em que está sendo feita determinada tarefa, é só selecionar a tarefa e o cliente, clicar em iniciar, que a temporização já será iniciada. Se por algum acaso o colaborador já comece a fazer outra tarefa, ele não precisa ter o trabalho de selecionar a que já está iniciada e clicar em pausar. Ele pode selecionar a que ele vai começar agora, clicar em iniciar, que a anterior ficará pausada automaticamente e o tempo para essa nova já será iniciado. Vocês também conseguem já trazer um filtro rápido sobre as tarefas atrasadas. Podemos verificar através desses dois botõezinhos, atrasados mês atual e atrasados meses anteriores. Quando o botãozinho fica piscando dessa maneira, significa que tem registro de tarefas atrasadas. Então é só clicar em cima, que irá aparecer para vocês as tarefas com datas de vencimentos já passados, ou seja, tarefas que estão em atrasos referente a meses anteriores. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre o filtro. O filtro ele vai disponibilizar vários campos para vocês estarem especificando perfeitamente a maneira que querem trazer as informações. O campo de tipo período ele vai trazer as formas de vencimento, ou seja, por data de vencimento legal, por data de emissão ou por data da conclusão, que você quer que apareçam os registros. Data inicial e data final. Aqui vocês podem estar especificando de maneira mais detalhada. Como eu dito anteriormente, caso o escritório já faça controles de tempo, também terá esse campo ativo para vocês estarem vendo as tarefas que controlam o tempo, que são todas, que são as que somente controlam ou as que não controlam. Grupo temporização também se refere ao controle de tempo. Situações, como vimos anteriormente, é para vocês trazerem os status, as situações de como essas tarefas estão. Se estão em atrasados, atrasados devido aos clientes, aberto em tempo hábil, concluídos, se foi concluído ainda dentro do prazo, concluído em atraso, ou dentro da missão para os escritórios que preferem vencer pela missão ao invés do vencimento legal, concluídos fora da missão, desconsiderados em tempo hábil, desconsiderados em atraso, os que irão vencer em 5 dias, em 3 dias ou que já vencem no próximo dia. Em relação ao campo de multas, tem tarefas que são sujeitas a multa. Isso nós configuramos no cadastro da tarefa. Caso queira trazer as tarefas que são sujeitas a multa, que não são ou as que já geraram multa, é só filtrar por aqui. Tarefas. As tarefas vocês também podem estar filtrando todas de uma vez, como é a situação que o sistema já entrega, ou de forma específica. Ou seja, aqui no campo de tarefas eu posso escolher, por exemplo, o DAS. É só eu selecionar, clicar em filtrar e vai aparecer para mim todos os clientes que têm o DAS gerado. Mesma situação nos departamentos. Algumas tarefas, como eu disse no começo do vídeo, podem ser controladas no painel recorrentes sem serem necessariamente do painel fiscal. Então aqui vocês de repente lançam também tarefas de departamento contábil e podem estar filtrando somente por essas tarefas, selecionando contábil e clicando em filtrar. E também pelo cliente. Caso eu queira ver tudo do cliente, como esse aqui de exemplo que eu estou utilizando agora, se eu quiser ver todas as tarefas dele, eu deixo cliente, o cliente vinculado, todas as situações. Aqui eu vou deixar todas as tarefas e eu vou filtrar pelo período que eu quero. Aí sim aparecerá somente as tarefas desse cliente. E por célula, caso o escritório faça um controle de delegação também por célula. Temos os botões de limpar filtros, limpar agrupamentos, também que se refere para a questão do controle de tempo, e o filtrar, que é o que dá o comando a toda a configuração que vocês fizerem. Mas, para vocês não precisarem estar vindo no menu lateral, painéis colaboradores e recorrência, para estarem verificando se há tarefas em aberto, basta vir apenas no dashboard. Aqui no dashboard colaborador,
Arrastando a página para baixo, vocês terão um quadrante de recorrentes com as tarefas que estão em abertos, a quantidade delas e referente a quais empresas. Também vocês terão o quadrante de recorrentes, porém em gráficos, onde vocês conseguem acompanhar o que está em aberto, o que está em atraso, concluído ou desconsiderado. Caso você queira estar vendo somente as tarefas listadas aqui, sem ter as demais, ao invés de estar utilizando o filtro do painel recorrente, vocês podem apenas clicar em cima da tarefa que irá abrir o painel recorrente automaticamente para vocês, somente com essa tarefa que vocês selecionaram. Olha um exemplo, vou clicar em cima da DCTF e o painel recorrente irá abrir para mim somente as tarefas DCTF.